FM nesta quinta-feira. Está no ar o programa Comunica Fica a Dica, um panorama sobre o universo da comunicação comigo, Cristiane Alcalá, com produção de Kiko Bernardoni, e também na mesa de som a gente tem o Euri, tem o Doni e tem toda a equipe da Vibe Mundial aqui nesse programa super especial. Toda quinta-feira, você já sabe, a gente tem um encontro marcado, 3h30 da tarde, aqui em 95.7 FM e também no YouTube da Vibe Mundial FM, com alguém especial falando sobre comunicação e tudo que está inserido nesse universo da comunicação. E hoje, eu, assim, com muita gratidão e honra, recebo aqui nos nossos estúdios a jornalista, professora, mestre em educação, Joana Matsushita. Boa tarde, Joana, tudo bem? Boa tarde, Cris, tudo ótimo. Melhor agora aqui no seu programa. Parabéns por mais essa empreitada profissional. Você sabe que eu sou sua fã do seu trabalho, fã do Kiko também. Tava com saudade. Que bom, a gente agradece a presença da Joana aqui. Eu também sou sua fã, a nossa equipe também adora o teu trabalho. E antes de mais nada, para quem ainda não te conhece, né, eu já vou pedir para a Joana se apresentar aqui, mas já vou lançar uma oportunidade dos nossos ouvintes e internautas participarem do nosso programa de hoje também. O telefone aqui da Vibe Mundial FM é o 11 3171 0221. Vou repetir, 3171 0221. Ou então você pode mandar a sua pergunta pelo @jornalista Cristiane Alcalá. @jornalista Cristiane Alcalá. Então a Joana está nesse bate-papo. Nós já temos perguntas, inclusive, que alguns internautas já fizeram aqui para a Joana, que a gente vai falar nesse nosso programa especial. E queria, para a gente começar, Joana, que você contasse um pouco da tua trajetória profissional em televisão, no jornalismo e também na educação, porque hoje nós vamos falar também de comunicação e educação, né? Tá legal. Bom, eu me formei em jornalismo pela ECA e já na faculdade eu queria, né, eu tinha intenção de trabalhar com vídeo. Mas antes de ter a oportunidade de trabalhar em televisão, eu trabalhei com assessoria de imprensa, em site, revista, jornal, sempre como estagiária. E aí surgiu a oportunidade, meu primeiro emprego em televisão foi na Rede Gospel, da Bispa Sônia, né, Hernandes. O pastor Hernandes, exato. Não sou evangélica, eu sou católica, mas eu trabalhava na parte de jornalismo da Rede Gospel. Eu comecei como redatora, e aí coisas da vida, né, Cris? Ainda na faculdade surgiu a oportunidade de trabalhar como repórter. Foi na época da morte do Mário Covas, né? Do ex-governador Mário Covas. Isso. E aí, de lá da Gospel, eu fui para a Rede TV, comecei a trabalhar no TV Fama. Então, na Rede TV eu fiquei uns 7 anos. E aí eu circulei por alguns programas da casa. Então, comecei no TV Fama, passei pelo Repórter Cidadão, do finado Marcelo Rezende, né, que era um policial da casa, programa policial da casa. Trabalhei no A Casa é Sua, que era um programa vespertino, que passava de segunda a sexta. Hoje o que a gente tem no ar é o A Tarde é Sua, com a Sônia Abrão, mas lá nos primórdios, né, era A Casa é Sua e quem apresentava era a Leonor Correia. Irmã do Faustão, a irmã né? do Faustão, que saiu do programa e foi dirigir o Márcio Garcia na Record. E aí a Casa é Sua mudou, né, de apresentador, foi o Clodovil. Então, quando o Clodovil entrou, eu fazia reportagem para o A Casa é Sua com o Clodovil Hernandes. E aí ele gostou do meu trabalho, comecei a fazer algumas entradas no estúdio. Até que rendeu, repercutiu bem, né, as minhas interações com o Clodovil, fazendo ali a intermediação, né, entre o telespectador, por meio dos e-mails, a participação do telespectador e o Clodovil. E aí eu saí da rua e fiquei só no estúdio. Para resumir, o Clodovil não calçou as sandálias da humildade, propostas pelo Pânico, e aí ele foi mandado embora por fax e virou até meme, etc e tal. E Isso no início dos anos 2000, mais ou menos? Era 2004, certo. Por aí, 2005. E aí o Clodovil foi mandado embora, de fato, e eu acabei assumindo o programa. Eu e a Vida Vlat, que é uma atriz que fazia a Eufrásia, faz ainda, né, um personagem que existe até hoje, e a Rede TV junto, né, de mim e da Eufrásia,
começou a fazer testes com outros apresentadores. Então veio o Ronaldo Esper, veio Liliane Ventura, veio Monique Evans. Mas ainda que eles mudassem, eu e a Vida Vlat sempre estávamos lá. Na apresentação. Na apresentação. A última apresentadora a dividir conosco foi a Marisa Carnicelli, que é do rádio. E ela ficou uns 6 meses, aí foi quando a Sônia Abrão comprou o horário. E aí eu brinco que a casa caiu, né? A casa é sua, saiu do ar e entrou o A Tarde é Sua com a Sônia Abrão. Da Rede TV eu cheguei a fazer algumas passagens pela Gazeta, no Mulheres, como repórter. Trabalhei na Band, num programa que passava domingo de manhã chamado Olhar Oriental. Eu brinco que também não costumava assistir muito, né? Passava um pouco cedo no domingo, mas eu gravava as cabeças durante a semana, né? Cabeças são aqueles textos que antecedem a exibição da matéria. Então eu ia uma vez por mês na Band, gravava 4 cabeças para 4 domingos e vida que segue. E trabalhei também como repórter na IPCTV, que é uma retransmissora da Globo no Japão. Então, matérias aqui, feitas em português, mas exibidas lá no Japão, para a comunidade de brasileiros, que é muito grande. Né? E o meu último trabalho em redação foi no Grupo Estado. Eu trabalhava na Agência Estado, que é um dos braços do Grupo Estado, cobrindo o mercado financeiro. Eu fazia vídeos para o portal de economia do Estadão. Ou seja, já deu para perceber nessa breve apresentação que a Joana já passou por celebridades, programas de entretenimento, mercado financeiro e tantas coisas mais, né? É verdade. E como é que você resolveu fazer uma espécie de transição de carreira, sem deixar de atuar no jornalismo, mas também ministrando aulas, especialmente na área de audiovisual? Então, né, você fala, como é que você resolveu? A vida resolveu por mim, sabe, Cris? E que bom, né, que existem os acasos que acontecem na nossa vida. Eu havia saído do Estadão num dos cortes que houve no Grupo Estado. Eu estava desempregada. E aí, a Andréia Rodrigues, uma colega nossa jornalista, um beijo para a Andréia, falou, Joana, você gostaria de dar aula? Eu falei, nossa, mas dar aula do quê, né? Num curso para formar apresentadores de televisão. Uma amiga minha, chamada Cristiane Alcalá, dá aula nesse curso no Senac São Paulo. Só que ela tem 2 trabalhos e então ela vai acabar optando por um, por questão de filhos, né, vida particular e tal. Eu falei, olha, eu nunca pensei em dar aula na minha vida, mas vou tentar. E aí foi assim, meio sem querer, que eu acabei parando na sala de aula aí, assim, isso faz 10 anos. E é uma paixão, assim, da minha vida, a educação, né? Associar a educação com a comunicação. Maravilhoso. Que bacana, né? Então, a Joana contando um pouco, gente, dessa trajetória dela na comunicação, na educação, sempre interligando as 2 áreas, na verdade, né? Porque quando você forma profissionais para o audiovisual, você está ensinando para eles tudo que você também tem de experiência, né, Joana? Verdade. Eu costumo dizer que assim, né, Cris? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa... o jornalista é genuinamente uma pessoa curiosa. Mas além de curiosa, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, meio nerd. Eu gosto de estudar, eu gosto do ambiente de sala de aula. E aí, lá no Senac, tendo a vivência da docência, eu me vi... eu vi a necessidade de estudar sobre aquilo. De estar à frente de uma sala de aula, de interagir com alunos, de transmitir conteúdo... E aí eu fui fazer o mestrado em educação profissional. Eu fiz um mestrado em educação profissional pelo Centro Paula Souza. O curso natural das coisas seria eu fazer o doutorado, né? Mas o mestrado eu brinco que foi bem dolorido, assim, é bem puxado. Aí eu acabei fazendo uma graduação, estou terminando uma 2ª graduação agora em pedagogia. Porque, de novo, eu acho importante, como professora, estar do outro lado também da carteira, né? Da mesa. Então, ter a vivência de professora, mas ter a vivência de aluna também. E aí eu brinco que as primeiras turmas, né, nas quais eu dei aula, elas sofreram um pouquinho, né? Porque eu vinha do mercado, dessa questão de televisão, de redação, cobranças, de jornal, né? Exato. Então era uma outra forma de você se expressar, era uma outra linguagem, era uma outra postura. E até você perceber que ali contigo não era um colega de trabalho, mas sim um aluno, uma aluna que estava ali para aprender, parece simples, né? Que é só uma... Não, mas foi um processo. Falei, não, peraí. Não é por aí, né? São alunos, eles estão querendo se profissionalizar, eles estão querendo aprender. Então, a pegada é um pouco outra. Dá 2, 3 passos para trás.
Isso foi muito importante. É claro que muito vem da vivência de sala de aula, mas não só isso, né? Você buscar uma especialização na academia, no estudo, isso é muito importante. Sim. A Joana comentou, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de educação, mas a Joana comentou, né, sobre esse trabalho que ela fez ao lado do Clodovil. Estilista, apresentador, uma pessoa extremamente polêmica, que era amada e odiada, né, ao mesmo tempo, por boa parte da população aí brasileira. Como é que era essa vivência? Porque você acabou de comentar sobre pressões, cobranças. Como foi trabalhar ao lado de um comunicador? Porque ele era um comunicador nato como o Clodovil. Você sabe que essa é a pergunta que mais me fazem, né? Como era trabalhar com o Clodovil. Para minha sorte, ele gostava de mim, sabe, Cris? Ele tinha aqueles dias em que estava, né? Tinha acordado com o pé esquerdo, vamos dizer assim, mas ele gostava de mim. Ele costumava dizer que eu era a filha japonesa dele. Que legal. Até tem uma fala preconceituosa, né, que hoje em dia, né, ele seria cancelado na internet, mas ele dizia assim, no ar: Joana, o seu problema é que às vezes você lembra, como é que é? Ele falava assim, você esquece que é japonesa e lembra que é pernambucana, porque eu sou mestiça, né? Meu pai é paulista, de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, e a minha mãe é de Recife, nasceu em Recife. E aí ele brincava, ele falou, o problema é esse, que às vezes você esquece que é japonesa e lembra que é pernambucana. Quando eu, se referindo aos momentos em que eu me rebelava ou falava alguma coisa mais, né, que desagradava a ele. Uhum. Mas, de maneira geral, a gente se dava bem. Que legal. Que experiência, né? Sim, um professor maravilhoso. E assim, Cris, como você disse, né? Ele era amado e odiado. Então, havia aqueles que assistiam ao programa justamente por não gostar dele. Uhum. Deixa eu ver o que esse homem vai falar, só para criticar. E mandava e-mail criticando e xingando, né? Eu não podia ler. Sim. Foi proibida pela direção. Porque quando eu trazia os e-mails para ele, alguns elogiosos, alguns criticando. Mas isso mexia com o temperamento dele ali ao longo do programa. E o programa era ao vivo. E aí a direção falou, não, você está proibida de passar para o Clodovil os e-mails xingando ele. Eu falei, mas nada, nem... Não, é só elogio, que ele é legal, que o trabalho é maravilhoso, porque senão isso acaba alterando o temperamento, o humor dele ao longo do programa. Então, quer dizer que as críticas ficavam nos bastidores. Muito bom. Joana, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o Momento Fica a Dica. Tá. Vamos ouvir pra gente conhecer? Vamos ouvir. No ar, então, Momento Fica a Dica com Kiko Bernardoni. Momento Fica a Dica. Boa noite, Brasil! Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 15 de janeiro de 1923. Foi um jornalista, repórter, apresentador de rádio e televisão, crítico de música e compositor. Na telinha, a carreira de Flávio Cavalcante começou em 1957 com o programa Um Instante Maestro, na TV Tupi. Em 70, estreou o programa Flávio Cavalcante pela Rede Tupi, exibido aos domingos às 6 da tarde. Foi um dos primeiros programas a ser exibido para todo o país, utilizando o canal de satélite. Estamos apresentando Programa Flávio Cavalcante. Seu estilo foi polêmico na televisão brasileira. Franco e direto em suas opiniões, o apresentador era conhecido por criticar duramente artistas que considerasse ruins ou com músicas medíocres ou fracas em seu programa, com direito a quebrar ao vivo os discos deles. A multinacional vir aqui para fazer uma palhaçada, uma besteira dessa, não dá, tá? Tem tanta gente com composições boas, esperando vez para gravar, vem essa porcaria da Poligram e grava isso aí, tá? Ele criou gestos marcantes, como a mão direita estendida para o alto e o bordão. Nosso comercial, por favor. Ao chamar o intervalo. Foi um dos responsáveis pela criação do primeiro show de talentos com júri na televisão brasileira, por onde passaram nomes como Chiquinho Scarpa e Jorge Cajuru. Apresentamos o que de mais recente e de destaque foi lançado no mercado do disco, para a avaliação do nosso júri. Artistas que ano mais tarde se tornaram consagrados como Alcione, Emílio Santiago e Fafá de Belém começaram suas carreiras nos programas dele. Flávio Cavalcante faleceu em 26 de maio de 1986, aos 63 anos, vítima de uma isquemia miocárdica. Que medo é esse de enfrentar um assunto? Se é verdade, se o assunto existe, vamos encarar o assunto. Boa noite, Brasil! Momento Fica a Dica. Que legal, então hoje a gente conheceu um pouco mais da história do comunicador Flávio Cavalcante, né? E eu já aproveito para perguntar, gente, para Joana,
quem é um comunicador ou uma comunicadora da atualidade que você gosta, que você incentiva inclusive os teus alunos de vídeo a assistirem, a aprenderem um pouco mais? Eu gosto, Cris, do Marcos Mion. Eu gosto da versatilidade dele. Gosto também, é da atualidade, mas começou já há um tempo, né? Serginho Groisman. Sim. Então, a gente costuma levar os alunos, né, da escola para assistir a um programa do Serginho Groisman com plateia, a maneira que ele interage, a maneira como ele fala com os artistas também. Uma forma muito simples, muito, muito querido, também muito inteligente. E gosto da Kátia Fonseca também. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, uma pessoa simples, né? Que passa essa proximidade, gera conexão com o telespectador, com a telespectadora. Sim, aí, ou seja, programas de vários horários em que a gente pode destacar diferentes apresentadores, Sim, né? Verdade. Legal. Joana, já temos pergunta aqui dos nossos internautas. Tem a pergunta do internauta André Machado, que pergunta: como e onde eu posso buscar uma oportunidade como apresentador de TV? Como é que eu poderia começar? Pois é. Difícil é a essa pergunta de $1 milhão, não é? Como diz um amigo meu que trabalha como apresentador de merchandising, a vaga para apresentador de televisão você não vai achar nos classificados de emprego, não é? Então você tem que buscar o seu lugar ao sol, você tem que fazer a sua oportunidade, tem que ir atrás mesmo. Não achar que você vai estar lá na sua casa e vai vir alguém e falar, você quer apresentar um programa? Com o advento do YouTube, as mídias sociais, a gente vê esse movimento, né, cada vez maior das pessoas se destacando num trabalho de vídeo nas redes sociais, no YouTube e dali passando para a televisão. Mas eu vejo que é cada vez menos esse público que busca, inclusive, o curso, né, que forma apresentador de TV, que busca trabalhar com televisão. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam um trabalho com vídeo, mas na internet, que é mais acessível, é mais democrático, e nem por isso vai aceitar tudo, né, gente? Há que se ter um rigor técnico de conteúdo, né? Há que se ter um preparo. Acho que é até legal a gente já falar disso. Que dicas você daria para quem quer se preparar para esse mercado, para quem gostaria de atuar em vídeos, seja na TV ou mesmo na internet, de uma forma até empreendedora? Olha, primeiro que você tem que trabalhar essa questão do tripé da comunicação, né? Então você tem que ter o conteúdo, não basta ser um rostinho bonito, né? Você tem que ter o que falar. Trabalhar a questão da linguagem não verbal, então a questão da voz, a questão dos gestos, né? De como você se expressa além do conteúdo oral e escrito. E essa questão da naturalidade, da espontaneidade também, né? Que faz parte ali da comunicação. E se aventurar, sabe, Cris? Antes de você, claro, se colocar à prova, lançar um canal no YouTube, você fazer testes para buscar o seu nicho, a sua forma de linguagem, se é mais formal, se é mais informal, se é mais despojado, com que público, né? Que público que você quer atingir, mas tem que se pôr à prova, porque tem muita gente que fala, mas eu tenho vergonha até de ouvir os meus áudios, né? Então tem que ser dado um primeiro passo de qualquer forma. Na sua avaliação, é super desafiador ensinar para comunicar? É desafiador, porque o professor, o ambiente da sala de aula é uma das pontas, né? Para que o aluno, a aluna vá trabalhar no mercado. Então, para que ele esteja pronto no mercado, ele precisa desse processo anterior, que é o ambiente de sala de aula, é uma pessoas, né, o corpo docente que tem uma visão técnica, são especialistas, que vão falar, olha, a voz você deve trabalhar mais assim, mais assado, o corpo, a questão do conteúdo, como trabalhar essa notícia, como comunicar. Tem gente que tem um dom natural mais intuitivo, mas ainda assim eu acho que é um diamante que precisa ser lapidado. Ou seja, a educação é muito importante nessa formação do comunicador, né? Sim, faz bastante diferença, Temos também pergunta do Ademildo Ferreira, também internauta. Aliás, você pode mandar a sua pergunta ainda, hein? Pelo telefone 011-31710221 ou pelo meu Instagram, @jornalista Cristiane Alcalá. E o Ademildo Ferreira mandou pra gente a seguinte pergunta, Joana. Você acha que as mídias digitais melhoram a comunicação? As redes sociais, na sua avaliação, elas são aliadas ou vilãs? Tá, uma boa pergunta, né?
Um abraço pro Ademildo, pro André, né? Que André fez a Machado também mandou anterior pergunta. também. Obrigada pela audiência, Obrigada. gente. Eu acho, Cris, que as mídias sociais, as redes sociais, surgiram ali para democratizar o acesso ao conteúdo, à comunicação. Mas democratiza dos dois lados, tanto você que vai consumir, né, o produto, né, o audiovisual, a comunicação ali, mas para quem vai produzir. E aí é que entra a responsabilidade, né? Porque você consome com mais facilidade, está ao alcance do celular, você entra ali num mundo de informações. Mas há que se ter uma curadoria. E às vezes o usuário, o consumidor de informação, não tem a maturidade necessária para fazer ali uma triagem, uma curadoria do que serve, o que não serve, o que é verdade e o que não é. Então cabe a quem? Cabe a quem está produzindo esse conteúdo ter esse critério. E infelizmente nem sempre há, a gente sabe disso, né? Vide aí a propagação das fake news. Todo esse cuidado, então, é super importante, É né? muito, muito importante. Então, as redes sociais, sabendo usar, ok, né? Mas o que é saber usar? Defina, não é? Sim, sim. Queria que você contasse pra gente, assim, alguma situação curiosa que já aconteceu na sua carreira como jornalista, né? E profissional da área de comunicação, em que você teve que ter muito jogo de cintura para poder conseguir corrigir, assentar ali os problemas que em algum momento aconteceram. Teve alguma situação? Nossa, ou várias situações? Teve várias. Olha, no programa do Clodovil, eu fazia ali a interação entre ele e os internautas, né? E uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim: Clodovil, eu gostaria de uma dica, porque eu quero mudar o visual, né? Eu quero, vou cortar na frente e picar atrás. Não sei nem se podia ter falado isso. Tá se referindo ao cabelo, ao penteado, Isso, provavelmente. E eu falei, né? Olha, ele quer uma dica, ele vai cortar na frente e pica atrás. Aí o Clodovil falou: oi? O que é que você disse, Joana? Eu falei: não, ele quer cortar na frente e dar uma repicada atrás. Ele falou: não. Não foi isso que você falou. Foi ao vivo, depois que eu falei, que eu percebi. Ainda bem que não tinha YouTube na época, né? Senão tinha viraria virado um meme, né? Exato. Sim, exato. e ele muito espontâneo também, né? Eu tentei corrigir ali na hora, ele falou: não foi isso que você falou, pode falar de novo. Ou seja, muito jogo de cintura para um comunicador é necessário, né? Muito. Pro ao vivo ainda, né, como estamos aqui, Sim. Não tem como voltar, não tem como editar, né? E como educadora, que dicas você daria para quem está na comunicação e quer se aperfeiçoar, ou para quem tem vontade de trabalhar com comunicação, seja rádio, TV, internet, as mídias sociais? Estudar, né, Cris? Eu acho que é preciso estudar. Ter a humildade de reconhecer, puxa vida, me comunico bem, faço as coisas meio na intuição, meio no instinto, mas buscar se aperfeiçoar, seja em relação a conteúdo, linguagem corporal, projeção de voz, que são questões que a gente trabalha, né, numa Sim. escola para Profissionalizante, formar. como é o caso Exato. do Senac e outras, E né? outras, exato. Porque lá sim a gente faz essa lapidação do diamante, né, que a gente fala. E lá em outras tantas escolas. É importante que você busque esse aprimoramento técnico, né? A visão de um especialista na área para que vai te dar dicas, né? Do que, o que serve e o que não serve para você também, né? Porque cada um tem seu estilo. Sim, né? Sem dúvida. Em relação às curiosidades que acontecem na rua, né? Você foi muito tempo repórter. Queria que você contasse que desafios a rua te trouxe no teu dia a dia como jornalista. Nossa, a rua é uma excelente escola, né? Eu falo que o jornalista, se possível, se ele conseguisse passar pela rua, pela experiência da reportagem na rua, antes de ir para o estúdio, esse é o mais indicado. Porque na rua que tem os perrengues, né, Cris? Não tem o ambiente do ar-condicionado, esse ambiente controlado, é o diretor bonito, no ponto. como o nosso estúdio aqui, Exato, né? Maravilhoso. E alguém chama um intervalo, alguma coisa assim. Na rua, não, né? Então, é você e a sua equipe. Às vezes, você sozinho, né? Hoje em dia, a gente tem o repórter que é o câmera e faz tudo sozinho. O vídeo repórter, né? Exato. Mas é você e a sua equipe. Então, muitas vezes, né, nos tempos em que eu trabalhei como repórter, éramos eu, o câmera e o assistente. Uhum. Então, você tem que ir atrás de alguém para ser entrevistado, você tem que ter o seu roteiro de perguntas, você escreve sua passagem, depois você escreve seu off, é uma excelente escola. E às vezes as coisas não acontecem como você imaginava, né? A entrevista não rende tanto, você está fazendo uma entrada ao vivo, passa um avião, alguém passa atrás, então
é uma escola para você aprender a ter jogo de cintura, ter um bom texto, ter agilidade, ter esse approach com a outra pessoa, na medida que você interage, né, com alguém na rua, entrevista alguém. Nossa, gente, o nosso tempo é tão curtinho tá bom. e a nossa entrevista está chegando ao fim com a Joana. Queria que você deixasse algum recadinho final e os teus contatos, para quem quiser mais para frente fazer perguntas, falar com você, saber um pouquinho mais de você. Tem algo que você queira deixar? Olha, primeiro, mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite. Cris, Kiko, obrigada, parabéns pelo programa de vocês. E busquem sempre o conhecimento, gente. Educação é a base de tudo, né? E vou deixar minhas redes sociais, a minha rede social, né, que é o @jmatuchita, com SH. J Matuchita, de Joana Matuchita. Maravilha, Joana, a gente agradece demais a tua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Foi uma honra receber você aqui no Comunica Fica a Dica. Obrigada, e a gente Cris. vai ficando por aqui. Toda quinta-feira, 3h30 da tarde, tem Comunica Fica a Dica aqui na Vibe Mundial FM e também no nosso YouTube. E eu lembro que a coordenação técnica dos nossos programas aqui é do Toninho Nascimento, os trabalhos técnicos do Euri Benevento e do Doni, a produção do Kiko Bernardoni, minha, Cristiane Alcalá, assim como a minha apresentação, e a direção geral da Vibe Mundial FM é da dona Lucia Abreu. Obrigada pela sua audiência, agradeço demais a Joana aqui com a gente hoje. Um beijo para você que nos acompanhou e quinta-feira, 3h30 da tarde, a gente está junto de novo. Até lá! Termina agora